Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Obrigado a cada um de vocês que estão nos acompanhando para mais uma capacitação da Mondiale. Lembrando que nós temos aqui ao chat, um chatzinho ao lado, que vocês podem mandar perguntas. Como sempre, vamos desligar as câmeras e desligar também não só as câmeras, mas também o microfone, para que a apresentação da Fátima fique de melhor qualidade, principalmente quando tiver filmes. Nos acompanha também o Leonardo Coutinho, nosso diretor de Europa, que a gente fala que é o nosso decano. Você está onde, Léo? Você está passeando ou você está guardado? Passeando não, estou aqui trabalhando. Né? Home office, mas trabalhando. Entendi, tá certo. E a Fátima, que fala lá de Portugal, e a viagem hoje, gente, é para um lugar delicioso. Nós vamos para os Açores, a Ilha da Madeira. Já viram que eu já até falei que o Madeira, né? E já para aproveitar e pedir para a Fátima falar bem pausado, para que as pessoas entendam, porque sempre o português de Portugal, da nossa terra mãe, é um pouquinho mais fechado que o nosso. Então, uma boa apresentação para todos. Léo, você quer falar alguma coisa ou já passo direto para a Fátima e é com você? Não, só agradecer primeiro a presença de todos que nos acompanham aí, da Fátima, que se dispõe a fazer essas apresentações sempre muito boas, né? Vamos terminar hoje aqui essa sessão da Semana Portugal, né, que chamamos, e a semana que vem teremos a Semana Espanha, né? Também até apresentado pela Fátima, com esses produtos similares a esses que nós vamos, e mostrando destinos muito interessantes de Espanha e também alguma coisa conjugado com Portugal. Então, isso aguardem a semana que vem, que teremos essas apresentações também. Muito obrigado e vamos lá, vamos a essa beleza que é a Madeira e os Açores. Né? Muito bem, Vamos Fátima. Lá. Eu vou só avisar que eu não vou conseguir ficar todo o tempo, porque agora eu estou na hora da CBN. Então, eu faço a abertura com vocês aqui, Fátima, e volto para a gente falar. Fátima, é com você e com Tamas aí. Obrigada a todos que estão presentes aqui hoje novamente para mais uma apresentação de mais um destino de Portugal, sendo que hoje iremos falar das Ilhas dos Açores e da Ilha da Madeira. Vou somente partilhar convosco aqui a apresentação. Só, por favor, me confirmem que estão vendo bem. Ok, estamos vendo. Pronto, perfeito. Sim, já vejo a imagem, Fátima. Pronto, ótimo, perfeito. Então, começando por dar uma... Para quem não conhece as Ilhas dos Açores, dar só assim uma informação geral. Os Açores é um arquipélago, ele é formado por 9 ilhas, sendo que a capital é a ilha de São Miguel, onde se encontra a cidade de Ponta Delgada. E é por aqui que todos os passageiros, digamos assim, do Brasil e que acabam por chegar aos Açores através, normalmente, do aeroporto de Lisboa ou do Porto, é onde eles desembarcam. Embarcam e desembarcam sempre, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. A Ilha de São Miguel fica a cerca de 1h40 de voo de Lisboa, portanto, bem pertinho, e ela fica posicionada no Oceano Atlântico, portanto, com um clima, digamos que não nada de tropical, é um clima bastante ameno no que é verão e bastante chuvoso no inverno. Isto para dizer o quê? Eu nunca aconselho nenhum cliente a viajar para a Ilha dos Açores entre novembro e abril, porque a probabilidade de pegar mau tempo, pegar chuvas, pegar ventos fortes e não conseguir levantar voo é muito grande. Depois tem algumas ilhas, como é um arquipélago composto por 9, algumas estão mais próximas umas das outras e essas são possíveis fazer-se viagens em ferry. Mas, estando mau tempo, os ferros também não funcionam porque as condições marítimas não permitem. Então, entre novembro e maio, digamos princípios de maio, é sempre bom evitar os Açores. Depois, entre maio e finais de outubro, é tranquilíssimo. Como é lógico, se estivermos falando em junho, julho, agosto, que é o pico do verão, aí
existem 99% de probabilidades de pegarem calor, não apanharem nenhum tipo de vento, nenhum dia de chuva, portanto, pegarem assim umas semanas, uns dias perfeitos em qualquer uma das ilhas. Começando aqui a nossa apresentação e à semelhança do que nós temos vindo fazendo agora nesta última semana com os outros produtos, nós trazemos aqui a ideia de um roteiro de vários dias e passando pelas principais ilhas do arquipélago. Como não podia deixar de ser, e como eu mencionei antes, a chegada é sempre feita pela Ilha de São Miguel, pelo aeroporto de Ponta Delgada. Como normalmente esta chegada é feita no período da manhã, porque pensando que a maioria do passageiro brasileiro chega naqueles voos que estão chegando em Lisboa entre as 6 e as 9 da manhã, consegue-se com facilidade uma ligação para Ponta Delgada ainda no período da manhã e chegaremos aos Açores no mais tardar ao final da manhã, hora de almoço. Então isto vai permitir o quê? Vai permitir que tenhamos algum tempo livre, digamos assim, ainda na ilha, para dar só um rolezinho de boas-vindas ao arquipélago, antes de embarcarmos novamente para outra ilha, a Ilha Terceira. Com um voo muito curtinho, os voos entre ilhas, no máximo, têm 30, 40 minutos de viagem, então são voos bem curtos, bem tranquilos. E neste primeiro dia, como não sabemos ainda qual é a hora de chegada a Lisboa, qual será o voo de ligação para os Açores, qual será o voo que depois poderão pegar nesse dia de ligação para a Ilha Terceira, deixamos assim um pouco meio o dia solto e, havendo tempo, faria-se uma visita privada à Lagoa das Sete Cidades e à Lagoa Azul e Verde, na Ilha de São Miguel, e algum tempo livre para almoçar ou para lanchar, para depois então pegar o voo para a Terceira. Estas imagens que vemos aqui, e para quem está vendo pela primeira vez alguma apresentação dos Açores, isto é o tipo de imagem que é transversal a todas as ilhas. Portanto, muito verde, muita natureza. Todas as ilhas dos Açores são consideradas ainda um destino muito selvagem. A principal característica dele é a natureza, é turismo de natureza. Os Açores são aconselháveis para aquele tipo de cliente que quer relaxar, que quer apreciar a natureza, quer respirar ar puro, quer estar em contacto com a natureza, quer estar ao ar livre. Aqui não é um destino para fazer shopping, não é um destino para fazer praia, porque as praias, como é lógico, é uma ilha, tem praias, mas a água do mar é bastante fria. Então, é um destino, sim, para fazer surf, para a prática do surf. É um destino também muito procurado para a prática de mergulho, de mergulho com equipamento. Portanto, não snorkeling, mas sim mergulho com equipamento. A maioria das ilhas tem áreas onde existem antigos navios afundados para que se possa fazer mergulho de profundidade e se possa ir apreciar o fundo do mar. Por estarem situadas, digamos assim, no eixo onde estão, a nível geográfico, no meio do oceano, são também um ponto de passagem da maioria dos cetáceos que fazem a sua viagem entre o Polo Sul e o Polo Norte na época de migração. Portanto, no mês de maio, que é o mês em que isto acontece com maior frequência, digamos que podemos estar tranquilamente num ponto mais alto da ilha e ver grandes grupos de golfinhos, grandes grupos de baleias, de cachalotes a cruzarem estas ilhas. E isto é transversal a todas elas. Portanto, isto foi só assim uma pequena apresentação para vos situar um pouco de o que é que temos, qual é o tipo de paisagem e o que é que nós vamos vendo ao longo desta apresentação. Portanto, no primeiro dia já expliquei que deixamos tudo um pouco meio livre por conta dos horários dos voos, mas o objetivo é chegar que a primeira noite no arquipélago dos Açores seja na Ilha Terceira. Chegando, porque já chegará à tarde, o jantar estaria incluído no hotel, para ser tudo mais calmo, os clientes fariam o check-in, o jantar e alojamento. No segundo dia, então, sim, passaríamos para já uma visita à ilha. E a nossa sugestão passa pela cidade de Angra do Heroísmo, que é considerada a cidade Património Mundial da Unesco, e que é esta imagem que aqui podemos ver, portanto, com um estilo bem colonial. E para aqueles que nos estão hoje aqui ouvindo e vendo, para quem conhece Florianópolis, eu posso dizer que é a cidade do Brasil que tem mais a arquitetura que nós vemos na cidade de Florianópolis,
que a arquitetura colonial é muito semelhante àquela que vamos encontrar na maioria das cidadezinhas históricas das Ilhas dos Açores. Isto porquê? Porque Florianópolis foi colonizada por a maior comunidade de população que saiu dos Açores em direção ao Brasil. E foi na cidade de Florianópolis, nessa região, que eles montaram, digamos, sede ao longo dos anos e daí terem esse tipo de características no Brasil. Portanto, para quem conhece Florianópolis, mais ou menos o mesmo tipo de arquitetura. Este programa e os passeios que estão incluídos neles são todos pensados em privado, portanto, com um carro privado e com um motorista guia, que é para ele poder ir dirigindo ao longo da viagem, dando todo o tipo de explicações e parando nos locais para mostrar aos clientes, assim como dando todo o tipo de indicação de locais para almoçar, para jantar, portanto, um acompanhamento total ao longo da viagem. E como é lógico, e não poderia faltar, algumas das refeições estarão incluídas, como é o caso daqui na Ilha Terceira, em que está incluído um almoço típico local num sítio especial da ilha, com vistas para a ilha e vistas para o mar. E o dia será passado ao longo de vários dos principais pontos da Ilha Terceira. Portanto, a Angra do Heroísmo, com o seu centrinho histórico, o Monte Brasil, que é umas partes mais altas da ilha e de onde depois aí teremos umas vistas fantásticas sobre algumas aldeias, como é o caso de Serratinha, Porto Judeu, a Vila São Sebastião. E depois, então, pela tarde, depois do almoço, seguiríamos a viagem para visitar, então, um pouco mais o interior da ilha, com as suas lagoas e o Vale da Achada e as caldeiras. Qual é a diferença? O que é uma caldeira? O que é que nós chamamos aqui caldeira e o que é que chamamos uma lagoa? No fundo, uma caldeira é o espaço deixado, portanto, digamos que o buraco onde esteve o vulcão, não é? E que ele se foi enchendo de água ao longo de milhares de anos e que formou esse lago. Pronto. E é o que nós iríamos visitar nesta tarde, seria alguns desses lagos e dessas caldeiras. E ao final do dia voltaríamos para o alojamento, ainda na Ilha Terceira, mas com noite livre para que os clientes, caso o entendam, possam vir até ao centrinho, estar à sua vontade, só petiscar umas coisas em alguma tasca local, ir a algum restaurante, pronto, ficarem com algum tempo livre para eles próprios. No terceiro dia, seria então a altura de fazer o check-out pela manhã, porque pela tarde iríamos novamente para uma ilha diferente. Então, no terceiro dia, sairíamos da Ilha Terceira em direção à Ilha do Faial. Mas como ainda nos falta visitar algumas coisas na Ilha Terceira, amanhã seria aproveitada para visitar esses locais que a gente não conheceu no dia anterior. E que seriam a zona do interior da ilha, onde existe uma grande concentração de ganaderias e os tentaderos, que são os locais de produção e de cultivo e de criação de gado aqui na ilha. Iríamos também visitar a área dos vinhedos, esta que aqui podemos ver, a área dos vinhedos aqui da ilha, poder fazer a degustação dos vinhos típicos aqui da ilha. Só para vos situar um pouco, as Ilhas dos Açores são vulcânicas. Portanto, o solo basicamente é lava. E nos Açores, todas as vinhas, portanto, são plantadas em solo de lava. Isto traz um tipo de característica específica ao vinho que aqui é produzido. Não é em terra, não é em areia, é em lava. E é isto que nós veremos, por exemplo, aqui na Ilha Terceira, nesta visita aos vinhedos. É tentar perceber como é que num solo tão agreste, né, à base de lava, como é que foi possível fazer produção de vinho. E mais ainda, dentro deste esquema que aqui podemos ver, que se chamam as corraletas, que são como que pequenas parcelinhas de terra, divididas por pequenos muros. Estes muros são feitos por pedras, também elas de lava, e que no passado, por cada uma destas, pertencia a um proprietário. Hoje em dia, a maioria pertencem a grandes famílias, né? Todas elas exploram, digamos que a mesma área, e daí depois produzem o vinho para exportação. Portanto, depois desta, que eu acho magnífica, esta visita a este método de produção de vinho, seguiríamos o nosso passeio ainda pela manhã pela Praia da Vitória, uma das praias mais conhecidas aqui da Ilha Terceira, e teríamos um almoço com vinhos locais incluídos na praia ao final da manhã.
Depois do almoço seria a altura, então, do nosso motorista nos levar para o aeroporto das Lajes e embarcaríamos num voo doméstico para a Ilha do Faial, que seria a nossa ilha de destino hoje e onde teremos o alojamento. A Ilha do Faial, para quem já conhece os Açores ou para quem tem alguma noção, ela é muito conhecida pelo famoso café o café Peter Sport. Um café que está muito ligado a todo o tipo de, sejam eles turistas ou sejam simplesmente pessoas que costumam praticar navegação, portanto que andam a navegar pelo mundo e que passam com os seus veleiros e os seus barcos aqui pelos Açores e que param na Ilha do Faial. E é muito curioso a gente parar neste café e vermos todo o tipo de bandeiras de todo o mundo, lenços, dedicatórias de gente de todo o mundo que aqui passou e esteve aqui no Peter Café Sport, na Marina, a descansar, a jantar, a beber um drink. É uma das principais referências da cidade, digamos assim, tirando que o próprio centro histórico da Ilha do Faial, que é uma ilha bem pequenininha, é bastante conhecido pelas suas principais características a nível de arquitetura e de história, por ter um ar bastante colonial, bem pequenininho, bem charmoso, e também pela famosa igreja, a Nossa Senhora das Angústias, que é bastante também conhecida. O jantar estaria também incluído no hotel, porque normalmente chega-se já um pouco tarde. E no quarto dia, depois de termos descansado, no quarto dia, depois do café da manhã, sairíamos então para fazer um passeio pela Ilha do Faial, novamente com um carro privado, com um motorista guia que nos levaria a conhecer a ilha. Portanto, aqui na Ilha do Faial iríamos dedicar muito a um passeio onde iríamos focar, digamos assim, nas paisagens panorâmicas que existem ao longo dos vários mirantes que há na ilha. O Vale dos Flamengos, de onde podemos ver a cidade da Horta desde esses mirantes, as caldeiras, o vulcão dos Capelinhos, e onde neste vulcão faremos inclusivamente uma visita guiada com um guia por dentro da área do vulcão. Aqui na Ilha do Faial pegaríamos o ferry para a Ilha de São Jorge, que são cerca de 2 horas de viagem. E isto porquê? Porque a Ilha do Faial, como eu comentei antes, ela, digamos que nós temos que dormir nela, porque para sairmos da Ilha de Terceira para chegar à Ilha de São Jorge e à Ilha do Pico, digamos que o Faial está no meio. E a melhor forma de nos deslocarmos é de avião até à Terceira, portanto, avião da Terceira até ao Faial, e depois, então, do Faial para a Ilha de São Jorge, em ferry, porque é uma viagem curta de 2 horas. Como eu vos comentei, em época alta e no verão é muitíssimo agradável. Podemos ainda desfrutar da viagem acompanhados por golfinhos, baleias, tartarugas. Portanto, nem nos apercebemos do tempo passar e, além do mais, são ferros muito modernos, com serviço de catering a bordo, com bar, com cafetaria, portanto, tranquilíssimo. E chegando na Ilha de São Jorge, conhecida internacionalmente pelos queijos que aqui são produzidos, os queijos de São Jorge, famosíssimos internacionalmente. Aqui chegando na ilha teríamos à nossa espera então um carro privado com um motorista guia também, que nos levaria a fazer uma visita guiada pela ilha e a fazer uma degustação de queijos antes do almoço. O almoço seria um pouco livre ao longo deste passeio e ao final da tarde voltaríamos novamente ao Porto Marítimo para novamente pegar outro ferry e dirigir-nos à Ilha do Pico, para a Vila Madalena, que fica situada na Ilha do Pico e cuja viagem de ferry ronda 1 hora de viagem. Na Ilha do Pico, e porque já chegaríamos por volta de umas 7h30, 8 da noite, teríamos o traslado para o hotel e o jantar incluído para podermos descansar e prepararmos para o dia seguinte. Só um minutinho para passar aqui o slide. O quinto dia, o alojamento seria aqui ainda no Ilha do Pico, portanto aqui neste caso da Ilha do Pico ficaríamos 2 noites, a noite anterior em que chegamos ao final do dia e a noite do quinto dia. E a Ilha do Pico é também ela conhecida internacionalmente por conta do seu vulcão, o vulcão do Pico, este pico que aqui vemos nestas fotos. Para quem já voou de Lisboa, por exemplo, para o Brasil, mas para o Brasil não, que tenha voado de Lisboa para os Estados Unidos, para Nova Iorque,
Qualquer pessoa que tenha feito esta viagem, de certeza que se esteve atenta e voou durante o dia, conseguiu ver a Ilha do Pico a sair do meio do Oceano Atlântico durante o voo. É uma das maiores montanhas a nível de altitude em Portugal. E aqui, na Ilha do Pico, iremos fazer uma visita também em privado com o motorista guia. Iremos dedicar muito ao que são as baleias e os vinhos. Aqui iremos visitar o Museu do Vinho. Também a produção do vinho nesta ilha é semelhante à da outra onde estivemos antes, portanto, em terreno de lava, dentro daqueles murozinhos que vimos na outra imagem. E a principal característica é que aqui na Ilha do Pico há um tipo de casta específica, que é o verdelho, e que é uma casta específica de uva que só existe na Ilha do Pico. Esta paisagem dos vinhedos do Pico foi declarada Património Mundial da Humanidade e é uma das poucas áreas mundiais onde se cultivam os vinhedos em solo de lava, à semelhança da outra ilha onde estivemos no terceiro dia. Como não podia deixar de ser, o almoço incluído num restaurante local com produtos típicos locais e com degustação dos vinhos aqui da ilha. E depois, então, do almoço, seguiríamos o nosso passeio para visitar o Museu dos Baleeiros, que fica do lado norte da ilha. E o Museu dos Baleeiros, porquê? Porque a Ilha do Pico sempre esteve muito associada no passado à caça das baleias. Ao serem ilhas e ao estarem tão distantes de qualquer continente, seja ele o americano ou o europeu, elas tiveram, ao longo da história, não é, viver daquilo que produziam nelas próprias. E por ser, como eu dizia, esta área uma zona de passagem de muitos cetáceos, portanto, das baleias e cachalotes, ao longo da história que o povo dos Açores sempre se viveu muito do que seria a pesca e a caça da baleia. Nos anos 60, 70 foi abolido por lei, portanto já há mais de 40 anos que não é permitido a caça à baleia aqui em Portugal. E este Museu dos Baleeiros é exatamente isso, é podermos ver a história do povo dos Açores ao longo da história sobre a caça às baleias, como é que se desenvolvia este processo, como é que eles viviam, como é que se terminou com este tipo de atividade e como é que se desenvolveu, digamos que, a atividade das baleias, mas sem ter que lhe fazer mal, porque no fundo este povo continua a precisar de ter que viver de alguma coisa. E o que eles no fundo fizeram foi desenvolver a área do turismo e, neste caso, ligado à observação de cetáceos para poderem, hoje em dia, viver, digamos que, confortavelmente, e trazer algum income de dinheiro para as ilhas. E é este processo que nós podemos ver neste tipo de museus. Também ao longo deste passeio poderemos ver a Vila São Roque e o antigo Porto Baleeiro, onde chegavam os barcos então com as baleias que eram pescadas. Também aqui na Ilha do Pico temos as famosas piscinas naturais das Poças, onde, se tiver bom tempo, e aconselho que qualquer um de vós que venda uma viagem para os Açores em época alta, portanto entre junho e setembro, que aconselho sempre o passageiro a viajar com o maiô de banho, o biquíni, sempre na mochila, porque é uma constante ao longo de qualquer ilha, as piscinas naturais, algumas delas de água quente, pois são aquecidas pelos vapores dos vulcões, que eles ainda estão ativos. Outras são piscinas naturais no mar, portanto, seria quase que um pecado estarmos num destes locais, podermos ter acesso a uma destas pequenas maravilhas e não podermos usufruir. Portanto, coloquem isso nas vossas notazinhas, por favor. No quinto dia, deixamos a noite livre para que o cliente possa desfrutar um pouco do centro histórico e sair para passear um pouco pelo centrinho. Eu, quando falo sair pelo centrinho e o cliente ter o seu tempo livre, temos que, e para quem não conhece, estamos falando de cidades que, embora sendo a capital de cada uma das ilhas, a nossa escala aqui comparada com a do Brasil é muito pequena. E a capital da Ilha do Pico, estamos falando de uma cidade que poderá ter, no máximo, 5.000 habitantes. Então, como podem imaginar, 5.000 habitantes concentrados numa cidade, não é? É pouquíssima gente.
mas as ilhas também são pequenas. Então é tudo muito seguro, todo mundo se conhece, é aquele tipo de sítio onde podemos sair tranquilamente caminhando, com o celular, com o relógio, com dinheiro na carteira, todo mundo se conhece, todo mundo dá indicações de o melhor sítio para jantar, o melhor sítio para ir tomar um café. Portanto, é este tipo de ambiente ainda muito autêntico, muito de região, muito familiar, que nós vamos encontrar ainda hoje em dia nos Açores. E isto porque, como eu referi no início, os Açores ainda não são um destino descoberto mundialmente pelo turismo. Só há cerca de 4 ou 5 anos é que o governo do turismo dos Açores começou a fazer algum tipo de promoção turística no estrangeiro, e somente aqueles países, aqueles mercados que têm uma componente maior para trekking, turismo de natureza, de bike, de mergulho, é que já vendem com alguma normalidade os Açores. Os outros mercados não o fazem porque desconhecem o destino. Portanto, é bem tranquilo viajarmos ainda hoje em dia para os Açores. No sexto dia, seria então... Ui, peço perdão, que isto saiu daqui. Ok. No sexto dia, então, seria a altura de sairmos da ilha do Pico e voarmos, um voo interno, para a ilha de São Miguel, para Ponta Delgada, para aquela onde a gente chegou no primeiro dia e que só fizemos um rolezinho, digamos, para nos situarmos antes de apanharmos o outro voo interno. Isto porquê? Porque já estamos a chegar ao final da viagem e vamos passar os últimos dias, digamos que na capital do arquipélago dos Açores. Portanto, a gente, depois do café da manhã, tranquilo, teríamos um traslado que nos levaria ao aeroporto, pegaríamos o voo interno para a Ilha de São Miguel e, chegando na ilha, teríamos o nosso motorista privado, que também é guia, e que nos levaria até o hotel para fazermos check-in, deixarmos as malas e daqui então passarmos para um passeio pela parte nordeste da ilha. Iríamos cruzar a ilha para norte, iríamos fazer visitas a plantações de chá. Esta é outra característica também ela curiosa, porque nos Açores e na Ilha de São Miguel é o único local da Europa onde existe plantação e produção de chá. Não existe mais nenhum local da Europa. Portanto, se quiserem ver, e para quem já viajou para uma Índia, para uma Tailândia, e que já viu as plantações de chá, sabe o que é aquela belíssima paisagem, e irá encontrar algo semelhante, mas com a diferença que na Ásia a gente vê estas plantações muitas vezes quase que no meio de um ambiente de selva, e aqui nos Açores a gente tem uma plantação de chá de vários hectares, cujas vistas panorâmicas são para o Oceano Atlântico. Portanto, é algo diferente nesse sentido e também de cortar o fogo totalmente. Além destas plantações de chá, iríamos também visitar o Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões e fazer uma paragenzinha na Vila do Nordeste. Aqui deixamos um pouco também aberto a questão de não incluirmos almoços, nem nenhuma visita, digamos assim, em concreto, são sugestões, pois ficamos um bocado dependentes de qual será este voo interno entre o Pico e São Miguel. Mas isto depois de, havendo uma reserva feita e sabendo quais são os voos que o vosso passageiro tem, estes voos internos, então cabe-nos a nós aqui na Unique analisarmos esse dia, não é? Esses horários, e nós trataríamos de ver o que é possível incluir e sugerir para que o cliente escolha. No sétimo dia, isto está um pouco lento, peço desculpa. No sétimo dia, seria então a altura de visitarmos uma das áreas mais famosas da Ilha de São Miguel, que é a área das Furnas. E o que são as Furnas? As Furnas é uma pequena vila, digamos assim, que fica na parte oeste da Ilha de São Miguel e que é muito conhecida pelas suas maravilhosas lagoas naturais do vulcão e que têm águas a 36 graus de temperatura, águas férreas. Portanto, águas férreas, como podem ver aqui nesta imagem, com esta cor ocre, mas que são águas terapêuticas, são excelentes para alguns tipos de problemas de pele, de reumático, são ótimas para hidratação de pele também, e onde nós iremos visitar esta área da ilha onde existem estas lagoas, estas piscinas e lagoas naturais. Uma vez mais, aqui neste caso, e mesmo não estando calor,
Aconselhamos sempre a que o cliente, quando vai para as Furnas, leve as saídas de banho para que possa experimentar e possa entrar numa destas piscinas, que elas são de entrada gratuita, não têm qualquer tipo de custo, e possa, durante 15 ou 30 minutos, poder aproveitar e relaxar num destes ambientes. Todos estes espaços estão perfeitamente rodeados e equipados depois com áreas de duchas e de toalhas, onde cada um depois pode trocar de roupa e tomar um banho e seguir o passeio. Aqui, também, outra das características das Furnas é o cozido das Furnas. E o que é o cozido? Esta imagem que aqui podemos ver é uma área desta região das Furnas, onde os locais fazem buracos no chão e nesses buracos, vocês veem sair vapor, não é? São colocadas panelas onde se faz esta maravilha gastronómica, que é o cozido das Furnas. Que, no fundo, é um cozido de vários tipos de carnes, linguiças, salsicha e verduras, que são cozidas lentamente, a cerca de 3, 4 horas, são cozidas, digamos que dentro deste vapor do vulcão, e que, à hora do almoço, os proprietários dessas panelas, que a maioria delas pertencem a restaurantes locais ou a famílias, vão ao seu buraco, digamos assim, buscar esse recipiente e levam então para o local onde vai ser servido para almoço. Neste caso, para os nossos clientes, é um hotel típico aqui desta região, que tem os seus próprios buracos, onde coloca as suas próprias panelas, e que nós podemos chegar pela manhã, podemos ver eles a chegarem com as panelas e a preparar todo este processo. Podemos ver isso. A seguir, nós seguimos para a visita às lagoas e às piscinas e ao Jardim Botânico, e antes do almoço voltamos a este local para ver eles a tirarem novamente as panelas e toda a preparação, e depois é servido o almoço no restaurante. Neste dia também, mas depois do almoço, teríamos ainda tempo para visitar o Pico do Ferro e Vila Franca do Campo, que foi a primeira capital da ilha no século XVII. O alojamento em Ponta Delgada, e no 8º dia, já no último dia no arquipélago dos Açores, teríamos então, digamos que, o nosso primeiro contacto com as baleias e os cetáceos. Peço desculpa que eu aqui perdi-me um pouco, porque vejo que está aqui um erro, aqui neste... peço desculpa. Neste texto está aqui um erro, porque ele diz que tem traslado para Ilha do Pico. Isto é um erro, isso é que eu me perdi um pouco agora quando estava aqui falando com vocês. Mas aqui, o 8º dia, ele é passado na Ilha de São Miguel, mas com um passeio de barco, no qual levamos o cliente num barco para o mar. São cerca de 3 horas de passeio de barco, para ele poder ver ao vivo os cachalotes, as baleias, as tartarugas, os golfinhos, no seu habitat natural. E depois, então, no final do passeio, regressar ao centro da cidade, e onde ficariam com a tarde livre para fazer as últimas comprinhas e poderem desfrutar um pouquinho do que é o centro histórico de Ponta Delgada. No último dia, que seria o 9º dia, depois do café da manhã, traslado privado para o aeroporto e o voo para Lisboa, podendo o cliente, se quiser, pedir noites extras em Lisboa, e fazemos uns dias em Lisboa com visitas, ou, caso não pretenda, já fazer depois no aeroporto de Lisboa uma ligação para o Brasil ou para qualquer outra cidade da Europa. Portanto, à semelhança daqueles programas que nós vimos estes últimos dias, isto é somente uma ideia do que é que pode ser feito na Ilha dos Açores. Nós hoje quisemos trazer um programa que passa por várias ilhas, portanto ele é um pouco corrido, mas isto pode ser alterado. Em vez de 9 dias, pode ter 5, 6, 7, fazendo menos ilhas, ou só uma ilha de cada vez, como pode ser um programa de 14, 15, 20 dias, se o cliente assim o quiser, ficando mais tempo em cada uma das ilhas, e onde, além destes passeios que nós aqui incluímos, podemos também incluir rotas de trekking, rotas em bike, mergulho, aulas de surf, batismos de mergulho para quem nunca fez mergulho na vida. Para quem já tem algum tipo de experiência, podemos fazer saídas de mergulho de profundidade com professores específicos desta área daqui das ilhas para fazer esse tipo de atividade.
passeios em jeep pelas ilhas para podermos chegar mais facilmente, mais junto das lagoas e das caldeiras. Portanto, é possível uma série de experiências de natureza serem agregadas a este tipo de programas nos Açores. Antes de seguirmos para a Ilha da Madeira, eu queria saber se alguém poderá ter alguma dúvida. Acho que é melhor falarmos sobre as dúvidas dos Açores agora, antes de seguirmos para a Madeira, para evitarmos depois aqui algum tipo de confusão, porque são destinos completamente diferentes. Portanto, Leo, se quiser fazer algum comentário ou se me quiser colocar alguma questão que tenha sido colocada no chat, se quiser pode fazê-lo agora. Estou verificando aqui, Fátima, se temos algumas dúvidas no Facebook ou aqui pelo chat. Já te informo, tá bom? Estou verificando aqui, Fátima, se temos... Como podem ver, os Açores é um destino fantástico, né? Muito, muito, muito interessante. Então, vamos com essa programação aí que vai visitar tudo, excepcional, Fátima, muito bom. É um destino bastante completo, mas também, ao mesmo tempo, pode se tornar complexo por conta das distâncias entre as ilhas, que ilha visitar, umas são maiores que as outras, quantos dias passar em cada uma. Portanto, é preciso ter bastante conhecimento do arquipélago para poder passar o melhor tipo de informação ao passageiro e aconselhar o melhor tipo de viagem, dependendo do que é que ele procura. Se é fazer turismo de natureza, se é só fazer uma rápida passagem por algumas ilhas para ter uma ideia do que é que são os Açores. Por isso é que eu acho que é preferível, se houver dúvidas, a gente tirá-las agora, antes de passar para a Ilha da Madeira, porque é um produto que a maioria das pessoas já conhece e é um destino totalmente diferente. Bom, por enquanto não tivemos dúvidas, tá, Fátima? Ok. Qualquer coisa nós... Então vamos avançar para a Ilha da Madeira. Um destino que já é conhecido da maioria dos passageiros que nos visitam no Brasil, mas normalmente conhecido e associado a uma determinada época do ano, que é o Réveillon. O Réveillon da Ilha da Madeira é extremamente famoso internacionalmente devido à grande festa de fogos artificiais que aqui se dá na Baía do Funchal, na noite do 31 de dezembro. Faz já mais de 8 anos consecutivos que ganha o prémio de recorde do Guinness como sendo os melhores fogos, aqueles que têm mais tempo de duração. Portanto, comparado com Sydney, com o Rio de Janeiro, estes do Funchal são considerados os melhores, porque é todo um jogo de luzes e de som simplesmente fantásticos. Porquê? Porque a ilha do Funchal, a cidade do Funchal, ela fica situada numa área da ilha em que, quando a gente olha desde o oceano para essa parte da ilha, ela parece um anfiteatro. E então podem imaginar os fogos, se ela parece um anfiteatro, não é? Temos a parte de terra, a parte dos hotéis, das casas, na ilha, e depois todo na frente é o Oceano Atlântico, onde param centenas de navios na noite de Réveillon, e à meia-noite começam a ser lançados fogos artificiais desde o mar e desde a terra. Então digamos que é um lançamento de fogos quase que a 360 graus, que para onde quer que a gente olhe, a gente só vai ver um jogo de luzes e de fogos e de sons, porque é também acompanhado por música. Portanto, e normalmente é este tipo de referência que o passageiro brasileiro tem da Ilha da Madeira, é o Réveillon. E o que eu vos quero mostrar aqui hoje é que a Ilha da Madeira é muito mais do que o Réveillon. Portanto, ao contrário do arquipélago dos Açores, que o clima é muito mais delimitado por inverno e verão, não é? E é bastante frio e chuvoso e ventoso no inverno, a Madeira não tem esse problema. A Madeira fica situada a cerca de 1h30 de voo de Lisboa, mas fica situada numa área que, se vocês estiverem olhando para o mapa, ela fica ali na mesma linha de Marrocos. Portanto, para quem sabe, para quem já vendeu, para quem conhece, o clima, qual é o clima de Marrocos? É um clima quase que tropical. A Ilha da Madeira vai buscar exatamente esse tipo
de clima. Então, seja verão ou seja inverno, a Ilha da Madeira, normalmente as temperaturas rondam uma média dos 20, 22 graus, sendo que, como é lógico, quando é verão, estas temperaturas aumentam normalmente para os 30 graus. A nossa ideia neste programa é um programa curto, 5 dias, exatamente para quê? Para que aquele cliente que queira vir a Portugal continental e queira, por exemplo, fazer só uma Lisboa, ou só um Porto, ou uma Lisboa e Porto, possa depois complementar com uma viagem de 4, 5 dias à Ilha da Madeira. E a nossa sugestão passa por uma chegada ao Funchal, e lá está, como não sabemos a que horas é que o cliente chegará, deixamos um pouco em aberto o primeiro dia e só colocamos um traslado de chegada e o resto do dia livre para o cliente poder aproveitar dependendo da hora a que chegue. No segundo dia, um tour privado com carro privado e um motorista guia que acompanhará pela parte da manhã para uma visita com os clientes ao centro da ilha, ao seu famoso mercado dos lavradores, que é este mercado que podemos ver aqui nesta imagem, que é um mercado típico, onde podemos ver à venda todo o tipo de frutas, verduras, legumes e peixes que são pescados aqui nesta área do Oceano Atlântico. E posso-vos dizer que alguns deles são bem característicos, só existem nesta área do Atlântico, assim como as frutas, algumas características só desta ilha, e também o mercado das flores. Ao ser uma ilha que tem um clima tão tropical, tão ameno, e como vocês bem sabem, não é? Aí no Brasil, existe toda uma grande oferta de flores ao longo da ilha. E este mercado é belíssimo para podermos passear, poder cheirar, poder provar, poder ter um contacto mais direto com aquilo que a ilha produz. Depois de uma visita ao mercado, visitaríamos o monte que, através de uma subida em teleférico, portanto, desde a parte mais baixa da cidade do Funchal até uma parte alta da ilha, com uma subida feita em teleférico, a apreciarmos esta magnífica vista, e no monte teríamos tempo livre então para poder visitar a Capela do Monte, que é esta que vemos aqui na foto, podermos visitar o Jardim Botânico, se assim o entendermos, e depois então podermos descer novamente do monte para o centro do Funchal nos famosos cestos, que são os cestos feitos de vime, que levam 2 pessoas e que são empurrados por pessoas também e que descem ao longo do Alcatrão pelas ruelas desde o monte até à cidade do Funchal. E a tarde ficaria livre para que o cliente possa apreciar ou a piscina do hotel, ou a praia, ou simplesmente fazer algumas comprinhas. No terceiro dia, novamente, incluímos um tour privado, mas hoje de dia inteiro, por outra área da ilha. Neste caso, iríamos para a Câmara de Lobos, Cabo Girão e Porto Muniz. A Câmara de Lobos é uma das principais vilas pescatórias da Ilha da Madeira. O Cabo Girão é uma das mais altas falésias da Europa, portanto podem imaginar belíssimas vistas que se têm desde aqui de cima, e é onde se encontra o famoso Skywalk, que é todo um caminho, que é esta foto que aqui temos, que é todo um caminho feito em vidro, e desde onde podemos apreciar então esta famosa falésia de 580 metros de altura debaixo dos nossos pés, com o Oceano Atlântico ao fundo. Iríamos visitar o Paulo da Serra, que é um extenso planalto a mais de 1000 metros de altitude, e pelo qual poderemos fazer um passeio a pé e apreciar as magníficas vistas, e uma paragem que não poderia deixar de ser em Porto Muniz, esta imagem que aqui podemos ver, de onde podemos observar estas magníficas formações de rocha vulcânica e que ao longo dos anos acabaram por dar origem a umas piscinas naturais, e onde também aconselhamos que, se for verão, que se o tempo permitir, que se vá preparado para poder dar aqui uns banhos e uns mergulhos nestas piscinas. O almoço seria num destes restaurantes típicos ao longo desta área da ilha, ele está incluído também no programa, e pela tarde então regressaríamos à Ilha do Funchal, peço desculpa, à cidade do Funchal, mas através de outra parte da costa, sempre uma estrada que vai sempre à beira
do mar, e de um lado podemos observar o Oceano Atlântico e do outro as cascatas de água que caem pelas paredes da rocha da ilha e quase algumas delas a própria estrada passando por baixo dessas quedas de água. Antes de chegar à Ilha do Funchal, teríamos ainda a oportunidade de visitar a Vila de São Vicente, que é uma vila à beira-mar bastante bonita, porque é uma vila que é esta vila que podemos ver aqui na foto, portanto uma vila à beira-mar e que toda ela rodeada do verde das montanhas. A noite livre, também para que os clientes possam ficar por sua conta e aproveitarem para fazer aquilo que entenderem. E no quarto dia, então, visitar a parte oriental da Ilha da Madeira, também com um tour privado como o turista guia, mas hoje já iríamos visitar a Camacha, o Pico do Arieiro, Santana e o Machico. A Vila da Camacha, digamos assim, é muito conhecida pelos seus trabalhos manuais em vime e pelos seus móveis e artesanato feito desta planta. E daqui subiríamos então ao Pico do Arieiro para podermos apreciar as maravilhosas paisagens também sobre a ilha e os vários vilareios que se vão encontrando ao longo destes vales. Depois faríamos uma descida até até ao Ribeiro Frio, onde iremos visitar um aquário onde se produzem trutas. E, finalmente, a famosa Santana, a cidade de Santana, eu não diria cidade, a vila de Santana, onde existem um dos símbolos mais conhecidos da Ilha da Madeira em todo o mundo, que são as suas famosas casas, e que aqui podemos ver na imagem, as suas casas de palha, e onde nos aguarda um almoço num restaurante típico desta zona. No caminho de regresso, depois do almoço e já pela tarde, no caminho de regresso para o centro do Funchal, iríamos visitar a Penha da Águia, também um local com umas vistas fantásticas e que os deixarão impressionados. Portanto, a Ilha da Madeira, assim como os Açores, elas tratam muito de paisagem e de podermos ir a locais onde vamos ter a oportunidade de ficar deslumbrados com algum tipo de paisagens que vamos ver. A diferença é que nos Açores veremos mais paisagem natural e pouca construção a nível de arquitetura. Enquanto que na Ilha da Madeira veremos muita paisagem nestes mirantes, nestes miradouros naturais, e pelo meio, nos seus vales, poderemos ver aldeias quase que perdidas e que a gente pensa, nossa, como é que é possível haver uma aldeia naquele vale? Como é que as pessoas chegam ali? Esta é a principal diferença de tipo de paisagem entre os dois tipos de ilhas. Portanto, quando aqui na Madeira eu digo que iremos visitar a incrível Penha da Águia e que o deixará impressionado, é um desses pontos, é um mirante no cima de um pico, onde dali podemos ver algumas aldeias que estão a centenas de metros de profundidade nos vales e que ficamos impressionados. E, finalmente, a Vila do Machico, que foi no século XV a primeira capital da Ilha da Madeira e que foi onde os navegadores desembarcaram em 1420, quando descobriram a Ilha da Madeira. E quase a jeito de terminar, no quinto dia, um tour também privado, mas hoje de meio-dia, para podermos deixar a última tarde livre para os clientes estarem relaxados por sua conta, pelo Corral das Freiras, a Eira do Cerrado e Pico de Barcelos, que são novamente outros dos pontos principais da ilha, neste caso já mais interior. Aqui não serão tanto vistas para o Oceano Atlântico, mas sim ir, digamos que, embrenhar-nos, mergulharmos no coração da Ilha da Madeira e nestas belíssimas paisagens que aqui podemos ver de serras e de vales. O Pico de Barcelos é a exceção. Este é um miradouro onde podemos daqui ter uma das melhores vistas sobre a baía da cidade do Funchal e sobre toda a cidade. A Eira do Cerrado, que é este que vemos aqui em cima, é também um miradouro a mais de 1000 metros de altitude e onde podemos também observar o tal vale com a aldeia do Corral das Freiras e as suas vilazinhas, e onde podemos fazer também uma degustação de alguns produtos típicos locais, doces e licores e algumas frutas, pois o Corral das Freiras
é considerada uma pequena vila, que é considerada o coração da ilha, porque ela está situada, digamos que, no meio mesmo, no meio geográfico da ilha. E é por isso considerada o coração. Por estar no meio da ilha, as condições atmosféricas aqui permitem que se possa cultivar uma série de produtos que depois são exportados para a cidade do Funchal e para todo o mundo, e poderíamos fazer uma degustação deles, então, no final desta visita. No final da manhã estaríamos regressando à cidade do Funchal, para que os clientes possam aproveitar a tarde, e à noite, então, a jeito de despedida, temos um jantar, então, incluído, um jantar com um espetáculo de danças típicas da Ilha da Madeira, enquanto jantamos, e é lógico que esse jantar será à base de pratos típicos também da Ilha da Madeira. No último dia, o sexto dia, teríamos o nosso traslado de saída para o aeroporto, em horário que seria determinado, e o voo direto para Lisboa, onde os clientes, à semelhança dos Açores, podemos incluir noites extras em Lisboa ou simplesmente voo de ligação para o Brasil e irem embora. Portanto, à semelhança também de todos os outros programas que fomos vendo ao longo destes dias, esta nossa sugestão inclui, portanto, as 5 noites na cidade do Funchal, os traslados privados, todos os tours em privados, alguns almoços, o jantar de despedida e algumas das experiências que são possíveis fazer aqui na ilha. Mas, volto a repetir, tudo isto é possível de ser alterado conforme o gosto dos vossos clientes. Eu terminei aqui a minha apresentação, vou só encerrar aqui para ver se alguém tem algum tipo de dúvida.